Então, uma recapitulação aqui sobre a importância da membresia na igreja. A membresia é a coisa mais importante que uma igreja deve investir. Porque sem membros não existe igreja. E a igreja que se acomoda com a membresia que tem, ela não está cumprindo a grande comissão. Então, a igreja, como organismo vivo, ela naturalmente cresce. Se você gera um bebê, você espera que esse bebê cresça, né? A Samira está gerando o bebê aqui, você espera que ele cresça no seu ventre e que quando ele nascer, que ele vá crescendo. Então, a igreja é um organismo vivo. Ok? Porque a igreja são pessoas. E Deus quer acrescentar a esse corpo mais pessoas. Por isso que é um organismo que cresce. Então, para uma igreja, aquilo que é mais importante é a sua membresia. Ela precisa crescer. É lógico que algumas igrejas, elas crescem com uma intenção que não é a correta. Elas crescem com a intenção de desenvolver o seu próprio reino na terra e não o reino de Deus. Aí é outra história que a gente não vai entrar nesses erros que a igreja comete hoje. Mas a membresia da igreja é muito importante. Então, por que ser membro da igreja? Por que é importante ser membro da igreja? Porque Deus faz, primeiramente, uma distinção. E nós também devemos fazer essa distinção em quem é membro e quem não é membro. Quem pertence à igreja e quem não pertence. Não no sentido de que você pertence, então você é especial. Você não pertence à igreja, então você não serve. Mas para aplicarmos os ensinamentos bíblicos e lidarmos com cada pessoa a partir da posição em que ela está, é preciso distinguir se ela é membro, e ser membro é ser crente, é ser salvo, e daquele que apenas está junto, participando, mas não tem esse compromisso com a igreja. Então, Deus faz uma distinção entre as pessoas nesse sentido, e nós devemos fazer. Então, veja, Deus, ele aceitou a oferta de Abel, ele rejeitou a oferta de Caim. Porque ele conhece o coração. Então, ele faz distinção entre as intenções dos corações das pessoas. Enoque andou com Deus e foi transladado para o céu, mas as demais pessoas não. Porque não estavam andando com Deus, não estavam servindo a Deus. Deus toma Enoque e somente ele. Os demais ficam. No dilúvio, Deus separa a família de Noé e os demais. Não estavam dentro da vontade de Deus, estavam fora da vontade de Deus. E é essa distinção que a gente vê Deus realizando em toda a Bíblia. Lá em Gênesis 12, 1-3, Deus escolheu Abraão, como patriarca de uma nação separada. Então Deus chama Abraão, e a partir de Abraão, Deus constrói um povo separado das demais nações, mas não para viver uma vida isolada com Deus, mas para ser bênção de Deus na vida de todas as outras nações. Então, o fato de eu ser separado por Deus, ou o fato de eu ser membro da igreja de Cristo, não me coloca no pedestal, mas apenas me posiciona, né, e me autoriza a ser usado por Deus diante das pessoas para trazê-las para essa mesma posição que nós estamos. Então, lá em Êxodo 19, 5-6, Israel é descrito como um reino de sacerdotes, uma nação santa. A palavra santo ou santa, nesse sentido aqui, é ser separado. Ok? Israel foi uma nação santa, ou seja, uma nação separada. Geralmente a gente entende por santo aquela coisa de ser bonzinho, de ser uma pessoa certinha, de ser uma pessoa que não comete erros. Satanás está jogando... Israel está jogando bomba lá. Né? É coisa satânica, de certa forma. Mas Israel está jogando bomba e estão jogando bomba a Israel. Aí você fala, mas que
Que nação santa é essa que está jogando bomba ali nos outros? Porque santidade não tem a ver com ser bonzinho. Essa santidade aqui não tem a ver com ser moralmente certinho. Santidade ali é ser separado por Deus para um propósito. Ok? Você vê no Antigo Testamento, Samuel. Samuel pegou a espada e matou lá o rei. E assim por diante. Separado por Deus para uma missão, para um propósito. Separado do pecado, separado daquilo que para Deus é uma imundícia, é uma abominação. Não é? Alguém pode interpretar, mas que santidade é essa que leva a pessoa a fazer isso? Tem que entender que santidade aqui é ser separado por Deus para um propósito. E que muitas vezes o propósito de Deus ele vai escandalizar as pessoas. A gente vive num mundo hoje que se escandaliza por muito pouco. Não é? Se na minha infância alguém me chamasse de neguinho, de pretinho, era normal. Se a gente fizer isso hoje, a pessoa ela se escandaliza, te processa, te põe na cadeia. A gente vive num mundo frágil hoje. O mundo é tão frágil hoje que não suporta o mínimo da verdade. O mínimo. Então, é um mundo diferente. Só que a igreja é esse povo também separado por Deus. É esse reino de sacerdotes, como a gente viu lá em 1 Pedro 2,9. Coloca aí, por favor, no nosso painel. 1 Pedro 2,9. Vocês quem? A igreja. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a nação santa aqui é o quê? Uma nação, um povo chamado para um propósito. Anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí, na igreja, você tem pessoas que dão mau testemunho. Na igreja, você tem pessoas que causam escândalo. Na igreja, você tem pessoas que uma hora ou outra podem tropeçar. Porque a santidade não tem a ver em Deus me colocar num pedestal e eu ser impecável, intocável, incontaminável. Eu continuo sendo santo, porque Deus me separou para uma missão. Mesmo que eu caia, mesmo que eu tropece. E é lógico que nós não deveríamos desejar isso. Mas não é isso que me deixa, que exclui esse chamado para ser santo. Ok? Nem o pecado pode me tirar da posição que Deus me colocou. Desde que não seja aquele pecado premeditado, né? Você decidiu fazer aquilo e viver daquela forma. Aí é um pecado premeditado. Não é uma situação que nós fomos ali, como Eva, né? Seduzida, enganada. Foi algo que você escolheu premeditadamente fazer e viver. Aí é outra história. Ok? Então, nós somos esse povo santo separado por Deus. Lá em Mateus 25, a gente tem aquele texto, no contexto, em que uma das últimas cenas da história humana vai ser Jesus Cristo julgando o mundo, separando os bodes das ovelhas. Ou seja, distinção. Quem pertence, quem não pertence. Por que isso é importante, irmãos? Porque tem pessoas que não dão importância à membresia da igreja. Por que ser membro da igreja? Qual a diferença em ser membro da igreja? Por que isso? Porque Deus assim quis, Deus assim preparou. O que nos torna membros do corpo de Cristo? Membros da igreja? É a nossa união com Ele, a nossa conversão. O batismo do Espírito Santo, que acontece quando nós nos convertemos, o batismo do Espírito Santo acontece quando eu sou salvo, naquele momento em que eu fui salvo por crer em Jesus, espiritualmente eu fui batizado no corpo de Cristo, me tornei membro do corpo de Cristo. Agora, o corpo de Cristo, ele se apresenta como igreja local, igreja universal.
Igreja universal, na Bíblia, é aquela igreja que somente Deus conhece, em todo o mundo. Todos os salvos de todo o mundo, de todas as épocas, é a igreja universal. Mas nesse mundo, nessa esfera horizontal, eu preciso distinguir quem faz parte da igreja, quem não faz parte, quem é membro, quem não é membro. Ok? Porque senão a gente não vai conseguir cumprir alguns mandamentos bíblicos que a gente vai ver daqui a pouco. Lá em João 15, 19, diz assim o texto. João 15, 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Olha só. Fomos escolhidos do mundo, somos separados do mundo, fomos santificados do mundo. Só que Jesus santificou do mundo, escolheu do mundo quem? Pedro. Pedro traiu. Ou melhor, Pedro negou. Judas traiu. Tomé duvidou. Os outros deram no pé. E quando Cristo ressuscita e aparece a cada um deles, eles continuam o quê? Duvidando. Pescando. Voltaram para o seu trabalho. Voltaram lá para a porta do patrão. Olha, eu queria voltar para a empresa. Não deu certo lá o empreendimento. Jesus ficou ali 40 dias, indo atrás deles, conversando com eles, restaurando eles. Ou seja, essa separação do mundo, ser santo, não torna quem Deus separa impecável, perfeito. E durante a caminhada, Pedro pisou na bola ainda. Brigou com Paulo, não é? E assim por diante, irmãos. Mas isso não anula a questão da santificação, separado do mundo para o propósito de Deus. E nessa jornada, nós vamos ter altos e baixos tropeços. Mas ainda assim, nós somos escolhidos, não pertencemos ao mundo, porque o mundo nos odeia. O mundo odeia todo aquele que Deus escolhe, todo aquele que Deus separa. Ok? É importante a membresia da igreja por quê? Porque não faz sentido para muita gente. E tem muita gente na igreja que às vezes pensa, não faz sentido. Muita gente na igreja está desmotivada com a igreja. Muita gente que hoje é desigrejado porque um dia parou e analisou, mas tudo isso faz sentido? A igreja faz sentido? E por não entender o que é ser igreja, a pessoa chega a essa conclusão que não faz sentido. Não faz sentido eu acordar no domingo de manhã e ir para a igreja. Não, mas você não está indo para a igreja, você é a igreja. A igreja só faz sentido quando a gente entende que a igreja é comunhão, comunidade. Porque se não for isso, todas as outras coisas eu posso fazer sozinho. E a pessoa que não quer se moldar ao que é ser igreja, que é viver em comunidade, não vai fazer sentido para ela. Você vê C.S. Lewis, que foi um ateu, C.S. Lewis, que foi um cara extremamente culto, que escreveu as Crônicas de Nárnia e um monte de outros livros, amigo do Tolkien, que foi aquele que escreveu O Senhor dos Anéis e outras coisas. O C.S. Lewis, ele se converteu e no início da jornada dele, ele também achava a igreja algo sem sentido. Estar na igreja para ele era chato. Ele criticava a música, ele achava a música pobre, ele achava as pregações ruins. O cara era uma mente monstruosa, né? Uma mente monstruosa de inteligência, de intelectualidade. Ele achava a igreja algo sem sentido. Mas a fé dele em Cristo superou tudo isso, ao ponto dele começar a olhar para a vida de irmãozinhos que para ele eram muito menos cultos, e ele olhou e ele entendeu uma coisa, olha só, ele louva a Deus com tanta devoção, muito mais do que eu. A vida dele é tão mais devota, ele é tão mais fervoroso do que eu.
E foi isso que foi mudando a imagem a imagem que C.S. Lewis tinha da igreja. Então, quando a pessoa ela não entende que a igreja não tem a ver com certas coisas, mas sim em pertencer a uma família e amar essa família, independente de como ela seja, não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido. Porque ele pode estudar a Bíblia em casa sozinho, ainda mais hoje com a internet, um monte de coisa. Se ele não se importa com pessoas, igreja para ele não vai fazer sentido. Porque se comunhão para ele não é importante, não vai fazer sentido mesmo. Ok? Mas a Bíblia fala que comunhão é importante? Fala. A Bíblia fala que Deus quer que estejamos juntos? Fala. A Bíblia não fala que não é para se apartar da congregação? Fala. Então, isso para mim basta. Né? Por isso que membresia é importante a partir dessa visão que nós temos das Escrituras. Então, Deus faz distinção. Em segundo lugar, ser membro faz com que as metáforas sobre a igreja façam sentido. Quais são as metáforas sobre a igreja? Vamos ver aqui algumas delas, né? Mas antes, eu até citei aquele exemplo, né? Imagine que eu encontro com você aqui na porta da igreja, aquela coisa toda, e você não conhece a igreja ainda, e eu olho ao cumprimentar você, eu olho para um grupo de adolescentes e aceno para eles e falo, olha, são meus filhos. Você vai pensar, mas espera aí, todos aqueles adolescentes são filhos? Ou quais deles são os filhos do pastor? Ou todos são filhos do pastor? Então, quem é? Então, quando a gente fala assim, quem é a igreja? Todo mundo é a igreja? Quem faz parte da igreja? Igreja tem que ser algo definido. A igreja não é um povo indefinido. Não é um grupo de pessoas que você não pode pontuar. Igreja é algo definido. Porque tem igrejas que você chega, e vai ficando, e você está lá e não tem essa distinção. É preciso haver esse cuidado. Quem faz parte, quem se comprometeu, quem realmente é convertido. Porque, por causa disso, muitas igrejas, às vezes, colocam pessoas na liderança ou em posições importantes sem nem ser salvas. Porque simplesmente ela chegou, gostou da igreja, começou a frequentar, e de repente ela assumiu posições na igreja, até prega, mas nem convertido é. Porque não se tem esse cuidado em saber quem realmente faz parte, quem não faz parte. Então, a metáfora da igreja, que ela é o quê? A noiva de Cristo. É uma metáfora. A igreja é a noiva de Cristo. Então, uma noiva é algo bem definido, né? Imagine num casamento comunitário. Um monte de noiva aqui, um monte de noiva lá. Minha noiva está lá, minha noiva. Peraí, mas quem é sua noiva? Tem um monte de noiva ali. Quem é sua noiva? Então, a noiva de Cristo é algo definido, é um grupo de pessoas definidas. Aqueles que realmente creem em Jesus, entregaram sua vida a Cristo, confiam nele, confiam nas Escrituras, se submeteram ao batismo, vivem em comunhão com Cristo e com a igreja de Cristo. É um povo definido. A noiva de Cristo não é algo que você não pode definir. Ok? A noiva de Cristo não é aquele grupo de pessoas que não tem um comportamento definido, que não tem uma fé definida. Ok? Então, que não tem um posicionamento nesse mundo, que não escolheu um lado. Não, a noiva de Cristo é um povo definido, que tem uma característica, e isso é fácil de você compreender. Romanos 12, 4 a 5. Romanos 12, 4 ao 5. Vamos ler esse texto. Como cada um de nós tem um corpo com muitos membros,
e esses membros não têm todos a mesma função, assim, em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Então, a igreja é o corpo de Cristo, cada pessoa nesse corpo é um membro e cada membro contribui para que o corpo seja realmente um corpo saudável, um corpo unido, que é o corpo de Cristo. Todos ligados, todos realmente vivendo em unidade, a unidade de Cristo. Então, se você tem na igreja pessoas que estão desalinhadas com o propósito, com a verdade, que têm pensamentos contrários à Bíblia, que causam divisão, elas não fazem parte da igreja. Elas estão dentro da igreja local, mas não fazem parte, elas não pertencem, elas estão causando divisão, estão introduzindo doutrinas heréticas, comportamentos pecaminosos, ok? Então, se você não sabe o que é ser membro da igreja, o que define isso, você não vai conseguir distinguir quando surgem pessoas no meio da igreja com esse tipo de comportamento e atitude, ok? 1 Coríntios 12, 27. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, Paulo está olhando para um grupo de pessoas e ele diz, vocês são o corpo de Cristo. Vocês. Vocês que o amam, vocês que o seguem, vocês que obedecem às Escrituras, vocês são o corpo de Cristo. Efésios 5, 23 a 32 é um texto longo. Não vamos ler esse texto, é o texto que fala, é uma metáfora do casamento, não é? Que a igreja é como a noiva, e nós devemos amar a igreja como Cristo, o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, mas ali a igreja é descrita como a noiva de Cristo, enfatizando a unidade e o relacionamento específico entre Cristo e a igreja. Então, ser membro da igreja é um relacionamento de fidelidade entre a pessoa e Jesus. Tem pessoas que frequentam a igreja e amém, a igreja está aberta. A igreja, quando eu falo, é o momento em que ela se reúne para adorar, é um momento aberto a qualquer pessoa e amém. Nós queremos que as pessoas venham, queremos que elas frequentem, mas nós queremos que elas se tornem comprometidas com Jesus. Mas tem muitos que preferem ser eternos frequentadores, porque eles não querem se comprometer. Quem casaria com alguém assim? Olha, vou ficar contigo, mas sem compromisso. Eu fico com você a vida toda, mas sem compromisso. Quem quer um negócio desse? Não é? A não ser que a pessoa também não queira compromisso. Mas essa pessoa é Jesus. Jesus não aceita. Mesmo que o mundo inteiro venha a Cristo, olha, eu vou ficar contigo, mas sem compromisso. Jesus não aceita. Não é? E é isso que muitos querem viver na vida espiritual. Uma vida com Cristo, mas sem comprometimento com Cristo. E Jesus não aceita uma situação dessa. Então, como num casamento, você espera que a outra parte seja fiel, que ame, a membresia significa isso. Você e eu somos a noiva de Cristo. E Jesus, como noivo, espera da sua noiva comprometimento, fidelidade, né, a quem Ele é. Nós também chegamos ali no ponto 3. Os membros das igrejas locais podem obedecer ao Novo Testamento. Então, se você é membro da igreja, você não só pode, mas como tem a responsabilidade de obedecer aos mandamentos, ao Novo Testamento. Porque você tem tanto a responsabilidade, como também o privilégio de obedecer. Então, veja. Se alguém não faz parte da igreja, como aplicar esse texto de Mateus 18? Vamos ler Mateus 18?
versículo 17. Vamos começar do versículo 15. Então veja, imagine que a pessoa, ela entende que nada a ver ser membro da igreja, é só estar lá e tudo mais, não importa essa questão de comprometimento com a igreja, não é? Ele é um eterno frequentador e tudo mais, não tem que ter distinção nenhuma. Agora imagine que acontece uma coisa entre você e essa pessoa. Como é que você vai aplicar esse texto com alguém que não é membro? Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele e mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve com você mais um ou dois outros, porque qualquer acusação precisa ser confirmada por depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como gentil ou publicano. Ou seja, você não consegue aplicar esse versículo na vida de uma pessoa que está na igreja e não se importa com membresia. Se ele não se importa com a membresia, com o comprometimento com o corpo de Cristo, você não consegue aplicar esse texto. Dizer à igreja, por quê? Se ele nem faz parte da igreja. Não é? Mas ele está lá. E ele vai causar talvez problemas com outros irmãos. Mas esse texto para ele não faz diferença nenhuma. Talvez faça para mim, para você, que entendemos e somos membros, entendemos a importância da membresia. Mas se a igreja não leva esse entendimento da membresia ao ponto de levar a todos os demais, para que todos entendam a importância de ser realmente membros e comprometidos com Cristo, textos como esse, para muitos não vai fazer efeito algum. Ah, mas tudo bem, ele já é então gentil e publicano. Então a igreja, às vezes, ela abraça como evangélico pessoas que nem são. Elas já eram gentil e publicano, mas vivendo na igreja confortavelmente, sem se incomodar, até se confundindo como crente. Como resolver isso? Não é? É difícil, mas nós já podemos, primeiramente, perder a distinção. Não considere alguém assim como crente. Não considere alguém assim como membro do corpo de Cristo. Entenda que aquela pessoa que pode estar na igreja há muitos e muitos anos, ainda assim ela é um descrente. Ok? Esse é um ponto importante. Alguma pergunta ou comentário até aqui? Irmão Dino. Eu sempre trago uma curiosidade, né? Um amigo um dia falou assim para mim, vocês falam tanto que vocês fazem isso, fazem aquilo e tal, mas eu fui numa igreja evangélica e eu não vi nenhum santo lá. Eu falei, eu acho que você não olhou direito, hein? Estava cheio de santo lá, é que você não olhou direito. E aí eu queria ler esse texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2, diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, né? Com todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, quem é santo? São os santificados por Deus, né? E que invocam o nome do Senhor. E voltando a esse texto que o pastor leu, também não é possível você disciplinar uma pessoa que não pertence ao corpo, né? Como é que você vai disciplinar a pessoa que não quer ser disciplinada? Eu entendo também que se a pessoa recusa a disciplina, ela é realmente não convertido, porque senão ela aceitaria o seu erro, né? Não é verdade? Acho que é isso. Perfeito. Então, você vai ter essas duas dificuldades, né? Uma, você não vai conseguir disciplinar aquele que não é membro. E outra, acontece isso também. Se a pessoa é membro, porque apenas seguiu um protocolo, nesses momentos se revela quem é a pessoa. Ela também recusa aceitar a disciplina da igreja. Mas em ambos os momentos, a igreja está preparada para agir. Desde que ela mantenha a sua visão correta de quem é e quem não é. Então, a questão santificados, mais uma vez, reforçando, né, Dino?
posicionalmente em Cristo, nós somos o quê? Santos, separados. Moralmente, nós somos pecadores, não somos nada santos, porque cometemos pecados, pecamos, praticamos maldades. Então, o sentido de santificado é esse, né? Estar separado em Cristo, pela graça de Cristo. E louvado seja Deus por nos tornar santos nele, separados nele. Porque, pelas nossas próprias forças, nós não seríamos capazes, né, de sair do lamaçal do pecado e, por conta própria, irmos até ele. Ele vem e nos tira de lá. Outro texto, 1 Coríntios 5,13. Não tem como praticar esse texto se você não define quem faz parte, quem não faz parte da igreja, né? 1 Coríntios 5,13. Deus julgará os de fora. Olha só, Deus julgará os de fora. Mas vocês que são membros da igreja, expulsem esse perverso do meio de vocês. Se a igreja é um grupo de pessoas indefinido, você não consegue praticar isso. Expulsar do meio de quem? De quem? Se todo mundo está na mesma situação ou não distingue quem pertence e quem não pertence a Deus. Então é preciso ter critérios definidos, não é, para isso. Ok? Então Deus julgará os de fora, ou seja, os incrédulos. Mas dentro da igreja, um povo definido, vocês devem julgar. Cristão ou membro da igreja está andando fora da palavra, ele precisa ser chamado ao quê? A reconciliação, não é simplesmente abrir mão da pessoa. Nós, como cristãos, cometemos muitos erros nesse processo de igreja. Às vezes, a gente quer tomar o lugar do Espírito Santo. Nós queremos purificar a igreja do nosso jeito. Aí o irmão cometeu um pecado, está fora. Eu vivi isso já na minha trajetória. Participei de igrejas que era assim. Praticou sexo fora do casamento, excluído. Não é? Quanto que, se o problema, não estou defendendo isso, tá, irmãos? Mas, e isso e outras coisas. Se o problema fosse prática pecaminosa, Jesus nem teria vindo ao mundo morrer por nós. Porque ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e nós continuamos sendo pecadores. Então, para manter a igreja pura, se excluía. Quanto que Jesus morreu para nos restaurar. E a igreja existe para carregar as cargas uns dos outros, ajudarmos uns aos outros, restaurarmos uns aos outros. Então, hoje, o entendimento já é diferente. Não é que você vai passar a mão no pecado, mas você não vai jogar a pessoa para Satanás. Excluir pessoas que não estão se rebelando contra a fé, nem contra Deus, é jogá-las para Satanás. E a igreja já fez muito isso. Irmão Ramsés. O problema aí, pastor, é que tem gente que confunde o pecado com a consequência, né? E aí, quando confunde o pecado com a consequência, acha que algumas igrejas acham que, porque ele adulterou, porque ele roubou, sei lá, matou, vamos excluir ele da igreja e não trata o problema, né? Sendo que o pecado de roubar, matar e adulterar é o mesmo da fofoca, é tudo pecado. A consequência é diferente, né? Então, quando a gente separa a consequência do pecado, a gente tem um entendimento que pecado, não existe pecado, pecadinho, pecadão, é tudo pecado. A Bíblia só faz distinção de um pecado, né, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A consequência não. Aí, se você matar, você vai ter que cumprir pena. Se você roubar, você vai para a prisão também, vai responder processo. Se você adulterar, você pode perder seu casamento, causar um problema dentro da igreja. Mas pecado é pecado. Quando a gente tem esse entendimento, a gente trata o pecado e administra a consequência. Muito bem colocado. Todo aquele processo de Mateus 18 é para restaurar o ofensor. Ok? Restaurar.
E Gálatas 6, 1 e 2 fala isso. Olha, você trate aquele que pecou com mansidão, tendo cuidado para não cair também. Sabe, ser manso. Eu imagino, como é que eu pratico esse versículo de ser manso com quem pecou, excluindo da igreja? Então, assim, isso nunca encaixou. E eu não sei como pastores e líderes fizeram isso por tanto tempo, não é? Ignorando textos como esse. Seja manso, brando com aquele que caiu, porque você também pode cair. Mas, importante. Oi? Exatamente. Todo mundo, né? Mais uma vez, a gente não está aqui aliviando, passando pano na prática pecaminosa. Mas a gente precisa tratar biblicamente isso. Biblicamente. Não com nossa autojustiça, né? Não, isso aí para mim, por aí vai. Mas vamos lá. Outro texto interessante, que se não existe um grupo de pessoas definido, uma igreja definida, você não consegue, por exemplo, cumprir Hebreus 13, 17. Hebreus 13, 17. Se a igreja é um grupo de pessoas indefinido, como é que você vai cumprir? Obedeça aos seus líderes. E sejam submissos a eles, pois cuidam de vocês. Cuida de quem? Ele está falando da igreja aqui. Quem é a igreja? Se é um grupo indefinido, de quem o pastor cuida? Cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Prestar conta de quem? Quem é a igreja, afinal de contas? Quem são as ovelhas e quem não são? Se não houver essa definição, não tem como fazer sentido esse texto. Obedeçam-lhe para que eles cuidem de vocês com alegria, não com descontentamento. É interessante aqui, né? Alegria, descontentamento. Imagine que você chega... Aconteceu com a Gabi, né? Não sei se foi com a Gabi, a Gigi. Começaram a trabalhar no hotel e aconteceu de vocês não terem uma mesa para... Qual é a minha mesa de trabalho? Não foi isso? Não é estranho? Você chegou no trabalho e você não tem a sua mesa para trabalhar? Aconteceu isso, né? Aí você fica meio que perdido. Mas eu estou nessa empresa, mas eu não tenho... Qual é a minha posição aqui para trabalhar? Qual é a minha estação de trabalho? Qual é a minha mesa? Você ficou feliz nesse momento? Perdida. Como é que o pastor ele vai trabalhar no ministério com alegria se ele não sabe quem ele serve, quem ele cuida, quem é as ovelhas? Quem é as ovelhas aqui do rebanho? Cuida das suas ovelhas, mas quem é minhas ovelhas? Então, igreja, mais uma vez, é um grupo de pessoas definidas que o pastor sabe quem é, quem não é. E interessante, o pastor só vai prestar conta de quem é membro, quem é ovelha ou que faz parte da igreja. Não é uma coisa indefinida assim, ok? Então o pastor pode dizer, eu não tenho compromisso com quem não tem compromisso com a igreja. O pastor pode dizer isso? Não. Analise o texto. O pastor pode dizer, considerar que ele não tem compromisso de prestar conta de quem não faz parte da igreja? Sim ou não? Sim. Deus vai cobrar de mim sobre uma pessoa que não se comprometeu com a igreja? Exatamente. Pode chegar o microfone aqui, por favor. Aqui não é meio que simples assim, se a gente parar para analisar, porque não tem como cuidar de quem não quer ser cuidado. Não tem como orientar quem não quer ser orientado. Então, assim, não há como dar direção a quem não quer ser direcionado. Então, não tem como esse pastor ser cobrado. Inclusive, esse versículo ele me remete muito a esse grupo que tem crescido cada vez mais nos dias atuais, que é o grupo de desigrejados. Eu dei uma afundada estudando um certo tempo para entender como eles pensavam e
há uma revolta geral contra a igreja, contra a membresia, contra seus líderes, e aí eles falam, não, nós não temos líderes, não há pastor, não há líderes, como o próprio versículo fala que tem que ter, e aí eles se reúnem e começam ali, vamos lá, que todos são irmãos, vamos dizer assim, tá, mas e quando surgirem os problemas? Veja que não tem sentido, por exemplo, começamos 10 pessoas nos reunir, não tem o líder, não tem o pastor, não temos nada. Esse grupo cresce e vai para 20 pessoas. Quem que define quando será o próximo encontro, onde será, como será, o que será pregado ou não? E caso haja um problema, quem define isso? Ou seja, é impossível ser igreja se não houver todos esses parâmetros. Não tem como, vai virar uma desordem. A Sani? Na hora que você fez a pergunta, é que a gente vai pensando no todo, né? Mas realmente ali para Deus. Por exemplo, você tem conversado com uma pessoa que ela está desigrejada. Você não tem deixado ela ao léu. Você tem se preocupado com ela e falado com ela. Nesse caso que eu pensei, na hora que você falou. Você se preocupa. Mas realmente, para prestar conta lá para Deus, não tem. Esse que está desigrejado e que você está lá falando com ele. Chegar no dia, ele não tem como, ele não tem nem desculpa de dizer, né? Não, teve uma pessoa que cuidou, você não quis ser cuidado, né? Então foi, no primeiro momento eu pensei nisso, mas realmente lá Deus você só vai dar conta que realmente aqueles que estavam comprometidos, membros de uma igreja mesmo. Exato. A gente não vai deixar de fazer o bem a quem quer que seja, né? Mesmo aquele que não se compromete, não quer, e se torna até um opositor. Ou seja, se ele precisa da sua ajuda de alguma forma, a gente tem que estar disposto a ajudar. Não é isso que Cristo ensinou? Amar os inimigos, orar por eles, fazer bem a quem vos maldizem. Isso é uma coisa. Agora, diante de Deus, não há como prestar conta de alguém nesse sentido. Por quê? O texto fala, velam por vossas almas, né? Pois cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Tem outro texto que fala isso, que velam por vossas almas. Não sei se é esse ou se é outro texto aí em Hebreus. Mas vocês entenderam aqui a situação. Aí nós paramos aqui, né? Eu acho que foi aqui que nós paramos da última vez. Deixa eu ver. Então, veja, é impossível obedecer e se submeter aos seus líderes se não conseguimos identificar quem faz parte da igreja e quem são os líderes dessa igreja, como foi colocado pelos irmãos. Aí. Olha só 2 Tessalonicenses 3,6. Vamos nesse texto. 2 Tessalonicenses 3,6. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos que se afastem de todo irmão que vive desregradamente, não conforme o ensino que vocês receberam de nós. Então, a igreja é um grupo de pessoas definido, chamado de irmãos, que tem uma maneira de viver baseada nas Escrituras, que quando um desses irmãos foge do padrão das Escrituras, ele pode ser o quê? Facilmente identificado, a sua má conduta e chamado a atenção, chamado à restauração. Ele mantendo-se rebelde, não aceitando a igreja, a exortação, não aceitando a disciplina da igreja, o que acontece? Afaste-se. A mesma coisa de Mateus 18, é a mesma ideia, o mesmo padrão. Mas o processo inteiro é ganhar esse irmão, ganhar essa pessoa, restaurá-lo à comunhão. Mas quando ele não quer, você também não tem mais esse peso sobre você. Irmão Leandro. A Ceissa, que acompanha aqui pela live, ela diz o seguinte: amar com o amor de Jesus é possível, né? Essa questão de membresia, eu percebo que muitas pessoas saem de igrejas e ficam levando uma carreira solo, digamos assim, por conta de decepções que tiveram dentro de igrejas locais, né? E na sociedade em que vivemos, nós temos um grande número de igrejas, vamos colocar assim, no ponto de vista humano, que causam escândalos atrás de escândalos. E
para muitas dessas pessoas, a alternativa é levar uma carreira solo. Quando, na verdade, ao analisar a Bíblia, como nós analisamos diversos textos aí, a gente chega à conclusão que não é essa a vontade de Deus. Então, o que fazer? Insistir. E, ao insistir em procurar uma igreja séria, que leva Deus a sério, a gente tem sempre que ter a visão de reino. Então, assim, independentemente de algum membro daquela igreja me decepcionar ou me frustrar, eu não estou aqui, em primeiro lugar, por causa dele. Em primeiro lugar, eu não estou aqui para fazer amigos, eu estou aqui para cultuar a Deus. Obviamente, nós vamos congregar, nós vamos fazer amigos, mas a própria palavra de Deus, como foi lido aí, ela já nos adverte que é possível encontrar pessoas dentro da igreja local que nos decepcione. E isso não pode ser um motivo para eu me afastar do corpo de Cristo, porque aí eu arrumo um problema com a própria palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Eu me envolvi num acidente de trânsito uns anos atrás, e em meio àquela conversa ali com outro motorista, ele perguntou, você é crente? Eu falei, sou crente. Aí ele falou, eu ia numa igreja também, mas agora eu não vou mais. E aí eu disse, mas por que você não vai? Porque a minha esposa esteve grávida, ela perdeu o bebê no parto, o pastor disse que iria visitá-la, e eu estou esperando essa visita até hoje, né? E aí eu falei exatamente isso, falei, olha, mas a gente não vai na igreja por conta do pastor ou de quem quer que seja, né? O nosso principal pastor é Jesus Cristo. O homem pode errar, né? E nós temos que ter essa consciência. E aí, uma semana depois, ele falou, olha, depois daquela conversa eu voltei a frequentar uma outra igreja. Amém. Volta aquele texto de Hebreus 13, 17, é isso? Eu vejo nesse ponto que o Leandro colocou o grande pivô de situações como essa. Eu acho que o grande pivô dos desigrejados são os líderes. É o grande pivô. Eu tive um professor no seminário que ele dizia, o sucesso não sucesso, mas se a obra vai bem, o obreiro tem uma parcela nisso. Mas se a obra vai mal, o obreiro também tem. Então, tem muitos maus obreiros, gente. E eles usam a Bíblia para seu bel prazer, seu interesse. Um texto desse na mão de um falso líder é um prato cheio para oprimir a igreja e para deturpar a verdade, para manipular. Olha só, obedeçam os seus líderes e sejam submissos a eles. Aí você vê pastor que controla a vida do líder, pastor que seja, controla a vida dos membros. Você só vai viajar se eu permitir. Você só vai comprar um carro se eu... Antes, você tem que falar comigo. Qualquer coisa que você faça. Tem casos de ovelha ligar para saber se pode usar certo tipo de roupa. Entendeu, irmãos? Então, isso causa uma opressão tão grande que vai gerando esse número de pessoas decepcionadas com a igreja por causa da liderança, muitas vezes. E, geralmente, pastores e líderes que fazem isso, eles têm problemas também na área sexual. O que tem de escândalos de pastores na área sexual aparecendo hoje, ainda mais com a internet como está, muito, 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 e isso vai levando ovelhas, pessoas a se afastarem das igrejas, né? Então é terrível. Esse ponto aqui, para mim, dos desigrejados, tem muito a ver com a liderança das igrejas. A liderança das igrejas. Mas para a gente ir para a parte final, o nosso horário já está avançado. Igrejas que entendem que é necessário ter membresia definida para poder discipular, para poder treinar, para poder definir quem é quem faz o quê, é preciso ter uma liderança ou uma membresia definida. Atos 6, 1 a 6. A igreja nomeou diáconos para resolver questões que estavam acontecendo, demandas na comunidade.
Atos 6, de 1 a 6. A igreja pôde escolher o quê? Os diáconos, para servir aquela necessidade. Se não tem uma igreja com membresia definida, quem escolhe quem, como o Robert falou? Como é que vai ser isso? Então, os apóstolos que lideravam a igreja, conduzindo a igreja, disse: olha, vocês escolham homens fiéis, cheios do Espírito Santo. Olha só, as definições de quem é um membro da igreja. Fiel, comprometido. Tem que ser alguém fiel e comprometido. Se não for assim, você não consegue fazer coisas que a igreja neotestamentária fazia. Quem vai liderar? Qual é o critério para liderar? Se não tem, se é uma bagunça. Ok? Atos 13, 2 e 3, foi quando a igreja enviou missionários, Paulo e Barnabé. A igreja reunida, os líderes reunidos em oração, o Espírito Santo, então, os leva a conduzir Paulo e Barnabé para a obra, para a primeira viagem missionária. Então, a igreja que tem liderança, que tem membresia, ela levanta líderes para ministérios específicos, ela envia missionários, ok? Isso é importante. Em 2 Coríntios 8,19, as igrejas escolheram representantes para levar ofertas a Jerusalém, demonstrando ação conjunta e organização. Lá em 2 Coríntios 8,19. Porque as igrejas eram organizadas, eles sabiam quem era quem, e conhecendo a necessidade da igreja, eles levantam uma oferta, escolhem homens para levar essa oferta até aquela igreja, até aquela cidade. Então, se você tem uma igreja em que não há liderança, nesses momentos ela não consegue fazer essas coisas. Ela perde a identidade, ela trava. Tem gente que quer ter uma igreja anárquica. Tem gente que tem pavor de liderança e de governo. Então, nós queremos sim servir a Deus, mas sem ter um líder sobre nós. Isso é uma anarquia evangélica. Por quê? Em algum momento você vai ter que responsabilizar alguém por alguma coisa, porque senão a coisa não vai, não anda. Não é? E é um erro, porque está fugindo da orientação bíblica e não dá certo. A boa intenção do homem não cumpre os propósitos de Deus. Tem até o ditado, né? De boa intenção o inferno está cheio. E por último, uma igreja organizada, com membros bem definidos, liderança, ela impacta o mundo, ela traz impacto ao reino de Deus. Justamente por haver igrejas desorganizadas, bagunçadas, é que aumenta-se os escândalos no mundo e o descrédito do evangelho na mente de muitas pessoas. Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, a igreja comprometida com a missão, ela abençoa a sua comunidade, a sua cidade, ela se torna uma organização, um organismo vivo, eficiente para alcançar os perdidos, para servir a sociedade. Então, é isso que nós queremos alcançar como igreja. Não perder o carisma, que é essa intensidade, essa vibração do Espírito Santo em nossas vidas, mas ao mesmo tempo não perder esse princípio de ser uma igreja organizada, seguindo bem os princípios da palavra de Deus. Essa união, essa junção de uma igreja viva, vibrante, movida pelo Espírito Santo, unida também com a ideia de organização, de membresia, de ministério bem estruturado. Isso é uma receita muito boa para que a igreja se fortaleça cada vez mais e cause um impacto no mundo. Então, que a gente possa não se acomodar nesse sentido, de apenas ver a igreja crescendo, mas realmente buscar ajudar aquelas pessoas a se comprometerem com a igreja local. Numa das igrejas que eu estou encerrando, numa das igrejas que eu e a Sônia visitamos nas nossas férias,
uma igreja mais de 125 anos, que é a PIB de Campinas. E o propósito que eles têm, que o pastor estava levando, é o quê, irmãos? Ser uma igreja acolhedora, uma igreja que é missionária. Ela já tem 125 anos. E ela foi perdendo isso. Você vê que não tem novidade. A igreja saudável, ela é aquilo que foi há 2000 anos atrás. É que a gente vai perdendo isso, vai inovando, mas se torna uma igreja fria. Uma igreja que somente o pastor veio nos cumprimentar. E ele sabe que a igreja precisa ser acolhedora. Aí ele colocou os alvos lá. Queremos ser uma igreja acolhedora. E eu entendi. Ele conhece a igreja dele. Porque somente ele veio cumprimentar a gente, conversar com a gente. Então o alvo deles é esse. Ser uma igreja acolhedora. Não é? Então, que a gente possa contribuir para que todos que cheguem aqui não apenas se tornem frequentadores, mas pessoas comprometidas com a visão de Deus para a sua igreja, para o seu corpo. Comprometimento. Ele falou de vestir a camisa. Eu falei, puxa, ele está falando para uma igreja de 125 anos dos membros vestirem a camisa. Por quê? Se distanciou do que é ser igreja. As pessoas chegaram depois que iniciou o culto. Porque perdeu aquela essência. Igreja só faz sentido se mantemos relacionamento uns com os outros. Não é um lugar para frequentar. É um lugar para viver em comunidade, servir uns aos outros, não é? Desenvolver nossos dons e talentos juntos. Isso é ser igreja. E se a gente alcança essa realidade, nós nunca vamos nunca virá em nossa mente, puxa, mas não faz sentido. Faz todo sentido. Por isso que Jesus morreu e ressuscitou. Amém? Alguma pergunta, comentário para a gente encerrar aqui? Então, irmão Ido, por que o Ido escolhe ser sempre o último? É característico do Ido, é legal. Né? Não é que o Ido vai... Você vai pensando. Agora sim eu tenho uma pergunta. Não é a pergunta assim. É um comentário, né? É um comentário com relação à questão de obedecer à liderança e também esse comprometimento com os membros da igreja tem que ter, né, com a igreja. E uma coisa que passou na minha cabeça, que sempre fui crítico nesse sentido, o pastor falou que no caso de escolher as pessoas certas, né, para se comprometer com a igreja. Hoje em dia eu vejo muito a formação da liderança da igreja, que às vezes não há um critério de peneira, ou que seja escolher as pessoas, aquelas que realmente você considera como pessoas idôneas, né? Como foi no princípio que o pastor falou, que escolheram os diáconos, né? E tiveram que ser pessoas idôneas e tal. Hoje em dia as igrejas, eu não sei se é aqui que acontece isso, porque é uma situação muito criteriosa, né? E você, eu quero que você seja líder da escola dominical. Às vezes as pessoas não cumprem exatamente o que a Bíblia ensina, a pessoa, pecador lógico, mas com relação a pessoa ser fiel a Deus. A princípio, por exemplo, ser um frequentador assíduo na igreja, né? Então ele passa a ser líder. Uma coisa que passou na minha cabeça, que eu sei disso, que muitas vezes as pessoas são membros e assumem determinados cargos e tem aquela questão de ser dizimistas. As pessoas não são dizimistas. As pessoas, eu digo, um líder que foi escolhido. Então eu imagino assim, estou dizendo o caso do tesoureiro, mas assim, eu vejo assim, um tesoureiro que não é dizimista. Isso não passa na minha cabeça. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que tem igrejas que acontece isso. Às vezes até o próprio pastor não é dizimista. Então, como é que pode? Não, acontece. O pastor citou exemplo de igrejas que acontecem várias coisas, então eu sei de igrejas também que tem isso também. Então, é uma forma da igreja realmente pensar nessa situação, né? Que as pessoas, quando for assumir um compromisso de liderança, ou que seja, a membresia, tem que ser fiel
lá da ponta até o final. É isso aí. O Ido, ele joga uma bomba no meio, e agora se vira. Não dá tempo para desmontar essa bomba aí. Assim, mas eu entendi. Eu entendi o que você falou. Realmente, há igrejas que a liderança, o pastor escolhe líderes também, olha só, por quanto ele dá de dízimo na igreja. Né? Então, você vê, é uma situação muito perigosa. Não vamos ter como hoje falar sobre isso, mas é importante, mas envolve muitos detalhes que a gente pode pensar em outro momento sobre isso. Tá bom? Vamos ficar de pé? Pode ficar de pé para falar Que com susto, voz mais né? forte. Que susto. Pode falar. Não, é só um complemento, né? O que o Ido falou, tá certo, viu, Ido? Por isso que tem muitas igrejas adaptando, igrejas batistas mesmo, né? Igrejas sérias, batistas, que estão adaptando, o próprio pastor está escolhendo seus próprios líderes. Porque é muito fácil, né? Indicamos o líder, porém a gente não sabe da vida dele. A gente quer que ele seja o líder, porque aparentemente ele é uma pessoa séria. A gente não sabe da vida dele do dia a dia. O pastor, né? Conforme você estava pregando, o pastor conhece a vida mais a fundo, né? do membro. Então, você vai, no fundo, você está falando assim, nossa, essa pessoa, talvez, ela não está apta a assumir a liderança, mas a igreja quer. Mas por que ela quer? Porque nós não conhecemos. Né? Já aconteceu da gente indicar líder, depois falou, indicaram a gente, mas a gente não queria. Eu falei, é só recusar. Né? Então, assim, acabou aceitando, mas, graças a Deus, é bem, essa pessoa hoje ela está firme. Mas algumas igrejas já estão adaptando, porque o pastor conhece a intimidade do membro, né? Do liderado. Então, talvez é algo aí para a igreja já começar a pensar dessa forma também. Muito bem. Acho que é melhor sentar. Não, agora... Precisa sentar, não? Não. Eu acho que deveria trazer um estudo para próximo domingo sobre isso. A gente não vai conseguir acabar se a gente for levar isso. Por exemplo, parece algo bacana, porque quando nós falamos o pastor escolher, nós temos como referência o nosso pastor. Mas tem igreja que, se você fizer isso, você destruiu a igreja. Assim, se você falar assim, o pastor escolhe, você pensa que vai ser as melhores escolhas e você destruiu. Então, assim, a nossa base é o pastor Daniel. Então, a gente falou, bênção de Deus, vai, vamos que vamos. Mas é um tema que teria que ter uma EBD só para isso. É um assunto bem... É verdade. Muito bem, queridos. Alegria podermos, né, discutir esses assuntos. Né? É para isso que estamos aqui mesmo. Isso é legal, tá bom? Isso é bacana mesmo. Vai ter assuntos agradáveis, assuntos não tão agradáveis, mas necessários. Isso serve para a nossa maturidade. Que você possa estar conosco hoje à noite, às 19 horas, e continuar louvando e agradecendo o nome do Senhor.